é o seguinte tema: tristeza que fere. O homem chegou em casa naquela noite, trazendo o mau humor que o caracterizava há alguns meses. Afinal, eram tantos os problemas e as dificuldades que ele se transformara em um ser amargo, triste, mal-humorado. Colocou a mão na maçaneta da porta e abriu. A luz acesa na cozinha iluminava fracamente a sala que ele adentrou. Deteve o passo e pôde ouvir a voz do filho de seus 4 anos de idade. Mamãe, por que papai está tão triste? Não sei, amor, respondeu a mãe com paciência. Ele deve estar preocupado com os seus negócios. O homem parou sem coragem de entrar e continuou ouvindo. Que são negócios, mamãe? São as lutas da vida, filho. Houve uma pequena pausa e depois a voz infantil se fez ouvir outra vez. Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a mãe. Mas então, por que fica triste em casa? Sensibilizado, o pai de família pôde ouvir a esposa explicar ao pequenino. Nas lutas de cada dia, meu filho, seu pai deve sempre demonstrar contentamento. Deve ser alegre para agradar o chefe da repartição e os clientes. É importante para o trabalho dele. Mas quando ele volta para casa, ele traz muitas preocupações. Se fora de casa precisa cuidar para não ferir os outros e mostrar alegria, gentileza, não acontece o mesmo em casa. Aqui é o lar, meu filho, onde ele está com o direito de não esconder o seu cansaço e as suas preocupações. A criança pareceu escutar atenta e depois, suspirando como se tivesse pensado por longo tempo, desabafou. Que pena, hein, mãe? Eu gostaria tanto de ter um pai feliz. Ao menos de vez em quando. Gostaria que ele chegasse em casa e me pegasse no colo, brincasse comigo, sorrisse para mim. Eu gostaria tanto. Naquele momento, o homem pareceu sentir as pernas bambearem. Um líquido estranho lhe escorreu dos olhos e ele se descobriu chorando. Meu Deus, pensou, como eu estou maltratando minha família. E ainda emocionado, irrompeu pela cozinha. Abriu os braços, correu para o menino, abraçou com força e lhe convidou. Filho, vamos brincar? Não há quem não tenha problemas, lutas e dificuldades. Compete, no entanto, saber administrá-las de forma que elas não se tornem um fantasma de tristeza, um motivo de autocompaixão. Mesmo porque ninguém tem somente coisas ruins em sua vida. Ao lado das lutas constantes, existe sempre a compensação que Deus providencia. Ter um lar, uma esposa, filhos, família, pais amorosos, é o oásis de paz que a divindade nos concede, a fim de que restabeleçamos a força para prosseguirmos de bom combate. A alegria espalha bênçãos onde se manifeste. A alegria pura contamina o que estão em volta. Por isso, recuperemos a coragem na arena de combate que a vida diária nos impõe e vitalizemos a alegria. Quem alimenta a tristeza cria para si e para os seus um clima de intranquilidade que gera enfermidade. Não sejamos semeadores de sombras, antes sejamos como o sol, que sorri gentil. E tudo ilumina onde se faz presente. Então hoje, 25 de agosto de 2025, segunda-feira, vamos refletir um pouco sobre esse tema, tristeza que fere. Aqui no texto relata a história de um homem, né, que trabalhava muito, mas que sempre trazia o mau humor para sua casa, né, trazia o mau humor para dentro da sua família. E as dificuldades e os problemas que muitas das vezes era devido ao seu trabalho. E relata também a história da família desse homem, né, que sofria ao vê-lo chegar tão cansado, muitas das vezes tão preocupado, que não prestava atenção, né, no filho que tinha apenas 4 anos de idade. E ali
em meio a esse diálogo que a mãe estava tendo com o seu filho, o pai chega. Né? O pai chega em casa e ouve. Né? A mãe advertendo ali o filho questionando porque o pai chegava tão estressado, tão triste. E a mãe simplesmente, para acalmar aquela criança, ela fala, né, nas lutas que a gente carrega do dia a dia. Né? Do contentamento que às vezes a gente só leva para o trabalho. E no trabalho a gente tem que ser uma pessoa, em casa a gente tem que ser outro. Então, muitas das vezes a gentileza, né, o olhar para o outro do trabalho é diferente quando a gente está em casa. A gente tem que vestir um personagem, né, não pode trazer os problemas de casa para o trabalho. Mas esse homem levava os problemas do trabalho para casa. Né? A visão que o filho tinha desse pai era que ele era triste. Né? Ele não se importava, ele chegava tão cansado, tão preocupado, tão exausto do seu trabalho, do seu dia a dia, que ele não se importava com o seu bem mais precioso, que é a sua família. E quantos de nós não acontece isso? O cansaço, as preocupações do dia a dia, o trabalho exaustivo faz a gente tratar a nossa família mal, faz a gente esquecer da nossa família, dos nossos familiares. E não é isso que a vida quer, né? Não é isso que Deus quer para a gente. Ao contrário, a nossa família é a nossa base. Né? Você não pode tratar com gentileza, mostrar alegria só para os outros. Né? Você não pode trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, o seu cansaço, as suas preocupações e esquecer o seu bem mais precioso, que é a sua família. Porque na hora da angústia, na hora do dia ruim, do dia mau, quem está ao nosso lado? É a nossa família. É o seu esposo, é a sua esposa, é os seus filhos, é o seu pai, é a sua mãe. Então, muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes a gente acaba tratando melhor os de fora, abrindo o nosso sorriso, dedicando a nossa atenção mais às pessoas de fora do que às pessoas da nossa casa. E a felicidade não é deste mundo. Né? A felicidade não está só nas coisas materiais, mas na riqueza que há na nossa família. Você ter uma família é muito bom. Você ter um filho, você ter seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, é muito bom. É um presente de nosso Deus. E a mensagem Tristeza que Fere tem muito a ver com o momento que muitas das pessoas estão vivendo. Nesse mundo que a gente tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar o alimento, né, buscar as coisas para a nossa casa, para a nossa vida, mas sabendo separar o trabalho da família, sabendo separar as tristezas, as preocupações que você tem no seu ambiente de trabalho com a sua casa. E aqui tem algumas mensagens a respeito, alguns comentários a respeito dessa mensagem, A Tristeza que Fere. E eu vou ler um deles para você. Olá! Graça e paz. Que o Mestre Jesus ilumine todos os seus atos e todas as ações que edificam e traz alegria às pessoas a que são semeadas por você. Gostei muito da mensagem e gostaria de compartilhá-la com você também, para a sua edificação. A mensagem de Tristeza que Fere, ela traz muita reflexão, principalmente no dia de angústia, no dia de trabalho exaustivo. E lembrando que a gente não pode nunca levar essa exaustão para a nossa casa e deixar de enxergar as oportunidades que a vida nos dá e as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que amamos. É verdade, né? Esse mundo, ele tem trazido muitos problemas, tem trazido muitas preocupações. Às vezes um trabalho que sobrecarrega, tira a sua energia. E você chega em casa e não repara na sua família, você chega já mal-humorado, você já chega triste. E essa reflexão, ela mostra que a alegria é uma bênção.
onde quer que você esteja, se você for uma pessoa alegre, essa alegria ela transborda, ela se manifesta. A alegria pura, ela contamina o que está à nossa volta, como a tristeza. Como uma pessoa que está sobrecarregada, uma pessoa que está triste, ela pesa o ambiente. E para finalizar essa linda reflexão de hoje, ela termina com o seguinte: não sejamos semeadores de sombras, né? Não sejamos aquela pessoa que traz um peso para dentro de casa, que traz uma escuridão. Quando ela chega, ela está tão sobrecarregada que ela não percebe. A rotina exige muito dela, o trabalho suga as suas forças. E o nosso trabalho, ele tem que ser um aliado. Não tem que competir com a nossa família, não tem que competir com as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário, o nosso trabalho ele tem que ser um trabalho leve, um trabalho que edifique a nossa vida e a nossa casa. Antes, sejamos como o sol, que sorri, gentil, e tudo ilumina onde se faz presente. Então, meu amigo, minha amiga, hoje, se você tem deixado as lutas, deixado o trabalho, sufocar a sua vida, entristecer você, né, ser um peso na sua casa, mude, porque ainda dá tempo. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que transborda alegria, seja uma pessoa leve, que chega em casa e traz a alegria. Mesmo que você tenha tido um dia cansativo, que a gente sabe, né? Que o nosso trabalho, aqui em Campo Redondo não, mas tem pessoas que moram fora, em capital, que é uma loucura, é no trânsito, é aquele trabalho que você sai de 9 horas da manhã e só chega em casa de meia-noite. Então, assim, há muitas coisas que atrapalham a nossa vida. E se você não souber colocar cada coisa no seu lugar, você vai acabar trazendo essa tristeza, você vai acabar perdendo, muitas das vezes, o crescimento do seu filho, o crescimento da sua família. Então, que essa reflexão de hoje traga alegria para você, que você comece a enxergar a sua família como seu pilar, e que você não deixe que as tristezas, as preocupações, as lutas do dia a dia afaste você da sua família, mas que você chegue em casa e você seja renovado, né, pela presença do seu familiar, pela alegria que está no seu lar, pela espera das pessoas que te amam, esperando você chegar do seu trabalho e te receber com alegria. Então, que você seja solícito. Então, esse foi o nosso momento de reflexão hoje, o tema tristeza que fere.